Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Atenção você que possui carro, moto, que precisa estacionar nas ruas do centro da cidade, seja porque mora em algum edifício próximo, porque trabalha na região central do município, ou precisa parar para fazer uma compra, por exemplo. Em breve será retomada a cobrança na região central com a volta do programa Promage. O prefeito Vinícius Clausen sancionou a Lei Complementar 292, que reimplanta o Promage em Teresópolis. Aprovada na Câmara Municipal por unanimidade, a reativação do programa, que tem por finalidade a exploração do estacionamento rotativo, deve ser feita através da contratação de serviços relacionados à sua operação. Resumindo, a aprovação dessa lei, a Prefeitura apresentou na Câmara, a Câmara aprovou por unanimidade e em breve teremos de volta a cobrança do estacionamento rotativo. A Prefeitura já até definiu os valores. Cobrará R$ 2,50 nas ruas do centro da cidade, R$ 4,00 na região do Alto, Feirinha, e quando houver eventos, seja lá onde for realizado, a cobrança passará para R$ 10,00. É isso mesmo, repetindo, centro da cidade, R$ 2,50 a hora, região do Alto, da Feirinha, R$ 4,00 o mesmo período, e quando houver eventos, o valor sobe para R$ 10,00. Na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, teremos uma reportagem detalhando a retomada desse projeto, do Promage. Funcionou até 2009, aproximadamente. Depois saíram os Jovens em Cena, entrou outro esquema de cobrança de rotativo na região central do município, mas há aproximadamente 5 anos não havia nenhum tipo de cobrança, nenhuma regulamentação, mas já existia essa ideia de retomar o projeto, de retomar a cobrança, que voltará através desse antigo sistema do Promage. Já está tudo definido, né? Além desses valores aí para a hora, né? R$ 2,50 no centro, R$ 4,00 no Alto, R$ 10,00 para dia de evento, já foi definido como será feita a contratação desses jovens. Então, fim de semana, Jornal Diário, inclusive versão impressa, detalhando essa retomada, né? Esse anúncio por parte do governo Vinícius Clausen da cobrança da tarifa para estacionar nas ruas do município. Na rodovia Rio-Bahia, entre Soberbo e Vale da Revolta, um veículo foi destruído após incêndio. O fogo teria começado após um problema elétrico, né? Aparentemente um problema elétrico, mecânico no veículo causou esse incêndio. Registro feito pelo colega José Carlos Cacau Repórter, e a situação ocorreu no local conhecido como Ponte Branca, né? Está mais próximo do Vale da Revolta do que do Soberbo, mas fica entre esse trecho aí. O detalhe nessa história é que o Corpo de Bombeiros foi acionado, né? Chegou a ser acionado para tentar aí evitar a destruição total, né, do automóvel, ninguém se feriu. Os ocupantes conseguiram sair antes das chamas aí tomarem todo o carro, mas os bombeiros estavam em outra ocorrência, e como eles só têm 2 caminhões para esse tipo de serviço, não puderam chegar lá na Rio-Bahia antes que o automóvel fosse totalmente destruído. E nessa história ainda havia o risco de incêndio na mata, né? Bem ao lado do carro ali, fica um fragmento florestal protegido pelo Parque Estadual dos Três Picos, né? A CRT foi acionada, o pessoal da CRT na imagem feita pelo Cacau, e mesmo não tendo esse trabalho em relação ao fogo, né? Essa capacitação para o combate ao incêndio, conseguiu evitar ali uma situação pior e fez a sinalização do trânsito, né? Apenas em meia pista, até que fosse tudo controlado. Os bombeiros demoraram, mas depois que terminaram a outra ocorrência, chegaram ao local. Falando nessa outra situação, foi bem perto dali, não foi muito longe dali, mas o bombeiro foi acionado, teve que prestar atendimento e ele só pode deixar o local após a conclusão, né, o desfecho da ocorrência. O Cacau também esteve lá, foi um tombamento de carga. Bem, retornamos aqui à BR-116. Hoje está complicado esse trecho aqui entre o bairro do Soberbo e o Vale da Revolta, hein? Tivemos um fato minutos atrás de um veículo incendiado e agora aqui, olha,
a carga de uma carreta acabou caindo, rompendo, e a situação está complicada no trecho, hein? Bem, retornamos aqui à BR-116, isso mesmo. Acabei de postar uma matéria na nossa página de um veículo incendiado no quilômetro 86. E aqui no quilômetro 87, olha só o que houve. Vem comigo, vou mostrar para você. A carga soltou de uma carreta e se espalhou pela pista. A concessionária que administra a estrada, a CRT, eles já estão aqui com a equipe de resgate. Olha só, são chapas galvanizadas que soltaram, né? Se desprenderam da carreta, caída aqui pelo acostamento. O trânsito não está interditado, mas olha a quantidade de chapas. Meu Deus do céu, hein? Graças a Deus não atingiu nenhum outro veículo, mas olha a quantidade de chapas espalhadas aqui pelo asfalto. BR-116, 1 quilômetro próximo da onde pegou fogo naquele veículo que nós acabamos de postar na página. E agora aqui, ó, olha a quantidade de chapa. A marca da frenagem da carreta, né? A marca da frenagem, vão até ali a carreta e mostrar para vocês. Você pode ver aqui a marca da frenagem, ó. O caminhoneiro parou na hora que percebeu que estava caindo aqui a carga. Graças a Deus ninguém se feriu, o caminhoneiro está bem. Vou mostrar aqui para vocês. Opa! Então, o mais importante é que ninguém se feriu, mas olha só aqui, olha o que houve. Né? É uma carreta com esse baú que é tipo uma lona, né? A lona soltou aqui, ó, rompeu, e olha só como que ficou aqui, ó. Tem alguma carga aqui também já, ó, né? Aqui também tem outra. Na verdade, ao fazer a curva aí, o caminhoneiro, ao fazer a curva, a carga tombou para esse lado e essa lona aqui não aguentou o peso das chapas galvanizadas e acabou se espalhando aí pela pista. O mais importante é que ninguém se machucou. Estamos na BR-116. Hoje está complicado, hein? Hoje está complicado aqui na estrada. Mais uma vez falando, ninguém se feriu. E olha o que houve. Abriu e a carga se espalhou pela pista. Policiais militares do 30º BPM fizeram mais uma apreensão de drogas e novamente com apoio da guarnição K9 da Guarda Civil Municipal. Com a ajuda dos cães farejadores da nossa GCM, os policiais conseguiram encontrar no bairro do Jardim Serrano uma carga com 43 pinos de cocaína, cada um avaliado em R$30, e 23 pinos de cocaína maiores, que custariam, segundo apurado pela polícia, R$50 cada um. O material estava escondido embaixo de algumas pedras, mas isso não foi suficiente para que o farejador, um dos cães da K9, não encontrasse o material, né? Nessa ocorrência, ninguém foi preso. O material foi recolhido e apresentado na 110ª Delegacia de Polícia. A Prefeitura anunciou o encerramento das atividades no ginásio poliesportivo Pedro Rage Jaara, o Pedrão, que desde março de 2020 estava funcionando como centro de atendimento 24 horas para casos relacionados à Covid-19. Segundo nota divulgada pela Prefeitura, a partir da próxima segunda-feira, dia 19, o Centro de Atendimento contra o Coronavírus terá novo endereço. Agora, o Serviço de Atendimento Médico e Testagem para a Covid-19 passa a funcionar no EPEM, que fica localizado na Rua Doutor Aleixo, número 85, também no centro da cidade. Ainda segundo o documento encaminhado para a redação do Jornal Diário e Diário TV, o atendimento será todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite. E, além disso, todas as unidades de atenção primária à saúde, os postinhos, também estão preparadas para atender pacientes com sintomas suspeitos da Covid-19 e para a realização de testes.
Os pacientes que precisarem de atendimento noturno ou que tenham sintomas agravados deverão procurar as unidades de pronto atendimento do município, né? A UPA ou a SPA, que fica em Bom Sucesso, no 3º distrito do município. Importante lembrar que o Pedrão, desde que foi instituído, né, esse serviço lá no Pedrão, em março de 2020, foram realizados 61.396 atendimentos. O local, né, já chegou a receber mais de 500 pacientes por dia, mas agora, né, com essa redução significativa na procura pelo atendimento, né, graças a essa queda aí em relação aos novos casos da Covid-19, foi feita essa mudança, né? Então o Pedrão volta a ser apenas ginásio. Se você chegou agora na notícia, a partir de segunda-feira não tem mais o atendimento. Se você tiver sintomas da Covid-19, durante o dia de 8 da manhã a 8 da noite, você pode procurar o EPEM, que fica lá na Doutora Aleixo, número 85, ou os postos de saúde, os postinhos. E se for no período noturno, casos mais graves, UPA e SPA Bom Sucesso. Falando em Covid-19, em meados da semana, o Ministério da Saúde anunciou a antecipação da entrega de vacinas da Janssen e da Pfizer. E agora, mais uma notícia boa, né? A entrega de um grande volume de doses da AstraZeneca. O Brasil recebeu mais 1 milhão de doses da vacina AstraZeneca Oxford, via consórcio COVAX Facility. A carga chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na tarde dessa quinta-feira, e foi armazenada no Centro de Distribuição e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Nos próximos dias, as vacinas serão distribuídas para todo o país. E na noite dessa quinta-feira, o Distrito Federal recebeu mais 62 mil doses do Ministério da Saúde. Com a nova remessa, o DF vai começar a vacinação do público de faixa etária entre 40 e 49 anos. As doses também serão utilizadas para a repescagem de pessoas com idade entre 50 e 59 anos e de alguns grupos prioritários. Nós iremos avançar nessa vacinação, que é o que todos nós mais queremos. Vacina, vacina e vacina, para que a gente possa retomar a nossa vida, a economia e que todos voltem a viver em paz e com saúde. Teresópolis parou em 40 anos, né, o atendimento aí para a aplicação das vacinas contra a Covid-19. Com a chegada desses lotes aí de vacina, a expectativa é que já no começo da próxima semana seja retomado o atendimento de acordo com a idade para pessoas de 39 anos. Assim que sair esse novo calendário, você vê aqui na Diário TV, no Jornal Diário, na nossa barrinha de notícias e também em nossas redes sociais. Fique ligado, a sua hora de receber o imunizante pode estar bem perto de acontecer. Atenção, você que é doador de medula, o Ministério da Saúde anunciou mudanças aí no cadastro, no Redome, visando aí facilitar o encontro de pessoas e que os tratamentos sejam continuados. O Redome é o terceiro maior registro de doadores voluntários do mundo, com cerca de 5 milhões e 400 mil cadastros, e atende 70% dos transplantes de medula óssea realizados no Brasil. Entre as mudanças está a revisão de procedimentos que tornaram mais eficazes os exames de compatibilidade genética. A ideia é reduzir o tempo de identificação de doadores. Também foi alterada a idade limite para cadastro de novos voluntários, que passou de 55 para 35 anos. Segundo especialistas, os resultados dos transplantes são melhores com doadores mais jovens, mesmo quando não há parentesco com o receptor. A média de idade de doadores que realizam essa doação, de fato, é de 32 anos. Assim, a chance de um doador cadastrado com 40 anos, por exemplo, ser selecionado para transplante é muito menor do que a de um doador mais jovem. Essa mudança não reduz a chance do paciente de encontrar um doador. A gente tem que lembrar que o Redome faz parte de uma rede internacional de 38 milhões de doadores. Então, aqueles pacientes que não conseguem identificar um doador no Brasil, eles também têm a chance de encontrar doadores em outros registros internacionais. A Daniele é musicista e se cadastrou no Hemocentro como doadora de medula depois de ver uma reportagem sobre o assunto.
Como o registro foi feito em 2015, antes da mudança, ele continua válido no Redome até ela completar 60 anos. E no final não era uma coisa complexa, eu fui lá e foi muito simples, foi muito rápido. Se você sabe que a sua saúde vai dar vida para as outras pessoas, não deixe de ajudar. Seja um doador de medula. No começo da semana, o Ministério da Agricultura anunciou um investimento para estimular o consumo de produtos orgânicos no país. Essa campanha quer promover a modalidade agrícola junto à sociedade e estimular o consumo de alimentos produzidos sobre a base agroecológica. Pela legislação, produtos orgânicos são aqueles obtidos a partir de um sistema orgânico de produção ou por meio de uma prática de extrativismo sustentável que não prejudique o ecossistema local. Esses alimentos precisam ser certificados por órgãos com essa finalidade para que sejam vendidos em feiras e mercados. Segundo o Ministério da Agricultura, hoje há cerca de 31 mil unidades de produção orgânicas no país. E na última década, houve um crescimento de mais de 400% no número de produtores cadastrados. Aqui em Teresópolis, se destaca nesse tipo de produto a Feira Agroecológica, da onde são essas imagens aí que você vê sobre o tema. Ela é realizada aí 2 vezes na semana, quartas e sábados, e também, isso aqui no centro da cidade, e também tem um posto lá no Clube Comari, além de uma possibilidade de entrega. Vamos ver aqui como é. Se você não conhece a Feira Agroecológica, a gente preparou aqui um bannerzinho com o endereço da Feira Agroecológica. Fica bem aqui no centro da cidade, bem perto da rodoviária. Tem a rodoviária, você segue em direção ali ao bairro de São Pedro, logo a seguir tem a Fazendinha. Rua Fritz Weber, tá ali, ó, esquina da Tenente Luiz Meirelles com a Fritz Weber, perto do acesso à Fazendinha. A Feira Agroecológica funciona quartas e sábados, de 8 da manhã até 1 da tarde. E somente aos sábados, de 9 da manhã às 13 horas, tem um standzinho também, alguns produtores ficam lá perto do Clube Comari. Além disso, alguns desses produtores, aí são muitos produtores, do 2º e 3º distritos do município, fazem entregas em domicílio, aqui na cidade, logicamente, e olha só, até em Niterói e no Rio de Janeiro. A gente sabe que tem muito morador de fora da cidade, que tem casa de veraneio aqui, e faz esse contato com o pessoal da Feira Agroecológica, e quando não está na cidade, acaba recebendo em casa essa entrega desses produtos aí produzidos de maneira diferente, sem agrotóxico. Tem toda uma regra diferente para produzir esses produtos aí orgânicos. Então, recomendo você visite a nossa Feira Agroecológica, sempre produtos diferentes e diferenciados, e depois que passar essa pandemia, logicamente, tem atração musical, cultural, como sempre foi feito, por diversas vezes, alguns eventos aí realizados, aí juntando os produtos com cultura na nossa Feira Agroecológica. Em 17 de julho de 1949, uma menina, então com 15 anos de idade, nascida aqui em Teresópolis, acabou entrando para a história. Lília Montanha. Tem até no nome, Montanha. Ela, junto com o irmão Edmundo e mais diversos amigos, entre eles jovens, escalou o dedo de Deus. Hoje em dia, muita gente pode achar que não é nada demais, apesar de muita gente ainda achar que é coisa de outro mundo, extremamente difícil chegar ao cume do dedo de Deus, tem gente que tem medo de altura. Imagina lá em 1949. Mas por que o fator histórico? Porque Dona Lília Montanha acabou se tornando a primeira mulher de Teresópolis a pisar no cume, no topo da montanha mais famosa do Brasil e principal símbolo do montanhismo. Foi a partir da conquista do Dedo de Deus, em 1912, que se iniciou a prática da escalada aqui no Brasil. É um marco divisor, já havia conquistas no Paraná, mas foi o desbravamento do Dedo de Deus que marcou aí a história da escalada no Brasil. Aí somente em 1949, olha só quanto tempo, conquista do Dedo em 1912. Somente em 1949, uma mulher aqui de Teresópolis pisou no topo da montanha, e foi Dona Lília. Geralmente, quando a gente faz esse aniversário desse grande feito da Lília Montanha, esse fato histórico, a gente costuma entrevistar a Dona Lília,
relembrar, aliás, é fácil para ela. 72 anos ela passaram, mas ela lembra como tivesse sido no fim de semana passado. Mas, dessa vez, devido à pandemia, logicamente, Dona Lília já tem 87 anos, a gente achou prudente não fazer entrevista na residência dela. Então, resgatei aqui uma das conversas que eu tive com Dona Lília Montanha, relembrando esse fato histórico que tem mais do que a ver com a vida da Dona Lília, tem a ver com a história do nosso município. Um dia muito lindo, muito maravilhoso, onde vou morrer e não vou me esquecer nem depois de morta. Como já falamos outras vezes, apesar de tanto tempo, a senhora lembra de cada momento daquela escalada, né, lá de 1949. Ah, com certeza, com certeza. Eu fechava os olhos, fecho os olhos assim, eu vejo o caminho direitinho. O que eu fui, né? Porque agora vocês já mudaram alguma coisa, mas é uma coisa linda, divina. Você sabe disso, que você gosta também. E a senhora, depois que viu o mundo de cima, viu o mundo daquele local do dedo de Deus, com certeza nunca mais olhou para ele, chegou ali no Soberbo ou qualquer outro ponto da cidade e olhou para o dedo de Deus da mesma maneira, né? Ah, não, a gente vê com os olhos assim de conquista, de amor, de paixão, de beleza principalmente. É uma coisa mesmo divina, maravilhosa. Para isso tem o nome de Deus, né? E uma coisa que sempre destacamos, Dona Lília, é que se hoje em dia é uma escalada, apesar de tecnicamente não difícil, mas que devido à exposição da altura, das fendas e tudo mais, que coloca medo em muita gente, naquela época que não tinha material de escalada nem perto do que a gente tem hoje, com certeza era muito mais difícil subir e por isso sua aventura acabou ficando ainda mais memorável, né? Ah, ficou. Eu assim, não achei nada difícil, porque eu era meia-sapeca mesmo, praticava muito esporte. Então, aquele lance da escada, a saída do chaminé é a minha paixão. É o lance assim que eu acho mais bonito, é a subida da escada e a saída do chaminé. E a senhora tocou em um ponto importante, que é incentivar as crianças, né, a praticar esportes para poder até ter uma visão diferente da vida, né? Com certeza, porque o montanhismo teve uma época assim que nem se falava em montanhismo. Agora ele está todo vapor. Então, eu digo, crianças, em vez de estar aí fazendo bobagem na rua, vai para o Parque Nacional, vai ao Dedo de Deus, vai à Pedra do Sino, vai a Beco do Prado. E vai no meu Dedo de Deus. Aproveitar o que a gente tem de melhor, né? Ah, com certeza. A vista dele é divina, lá de cima é maravilhoso. É uma coisa assim que a gente não encontra nem palavra para descrever a escalada do Dedo de Deus. De tão maravilhoso que é. Realmente, aquele cume, né, o símbolo do montanhismo nacional, ele é cobiçado por montanhistas, por escaladores do Brasil e até do mundo inteiro, que vêm aqui para Teresópolis, se hospedam aqui e vão escalar essa montanha. E assim como Dona Lília, levam essas imagens sensacionais de Teresópolis vista de cima, do Rio de Janeiro visto de cima, de uma cidade diferente, né? De ângulos diferentes que se conquista com aquela montanha. E esse feito da Dona Lília, a primeira teresopolitana a escalar o Dedo de Deus, agora recentemente teve um destaque a nível nacional também, que foi mostrado lá no programa Expedições da TV Brasil, né? Eles vieram aqui entrevistar a senhora e repetiram a escalada, né? Vieram, eles fizeram também. A Lília chegou lá quase morta, a repórter, né? Assim, é que a Dona Lília falou. Mas é legal ver esse destaque Brasil afora, né? Ah, com certeza, com certeza. É uma coisa assim, não tem nem palavras para descrever o que é. É uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa. Começa que a pedra é linda, divina, maravilhosa. Já tem o nome de Dedo de Deus. A caminhada, uma beleza, né? Você passa por ali, você é botânico nisso. Você vai passando, você vai filmando aquelas flores, aqueles galhos, aquelas coisas ali. Então aquilo é vida. É vida, é saúde, é paz, é cabeça fresca, em vez de estar pensando em bobagem.
Essa história, essa reportagem você vê também na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, aí registrando, né, mais um aniversário, 72 anos, da conquista de Lília Montanha, hoje com 87, mas ainda uma menina que sonha diariamente com essa escalada aí no Dedo de Deus em 17 de julho de 1949. Também na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, uma reportagem feita pela Nina Benedito sobre os food parks. Você conhece aí essas áreas aí que concentram food trucks e outros atrativos aqui no município, né? Começou com um food truck, aí veio outro, foi agregando diferentes sabores, diferentes atrações, e hoje a cidade conta com 3 grandes e diferentes espaços aí relacionados a essa alimentação diferente, né? Gastronomia diferente aqui na cidade, além de atrações culturais. Então, no fim de semana, além da matéria da Dona Lília, da matéria do Promage, falando como vai funcionar essa volta do Promage aqui em Teresópolis, entre outras notícias, você vê essa reportagem especial, mais uma da série Turismo, com a nossa Nina Benedito. Olha só que imagem interessante, no mínimo interessante, né? A gente comenta depois. Em Petrópolis, aqui cidade vizinha, uma onça parda, um puma concolor, visto na área urbana, atravessando a Estrada da Saudade. Olha só isso, madrugada, sem movimento na rua, logicamente, e a onça atravessando a Estrada da Saudade, aqui em Cascatinha, Petrópolis. Cascatinha não fica muito longe de Correias, mas por que eu faço a relação com Correias? Porque ali em Correias fica o acesso. Olha o susto que passou esse motorista. Você está seguindo de carro, de repente tem uma onça pulando na frente do seu carro em plena área urbana. Mas porque eu citei aí essa localidade aí de Petrópolis, porque fica ali a sede, né, o acesso do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde há várias ocorrências desse grande felino, né, nosso maior felino aí do território brasileiro, né, um dos maiores em território brasileiro. E aqui na Serra dos Órgãos, a onça que a gente vê com frequência é a puma concolor, né, a onça parda. Inclusive já tivemos até registro de onça albina aqui na Serra dos Órgãos, uma onça raríssima, uma onça branca, foi avistada aqui na Serra dos Órgãos. Mas por que a gente vê cada vez cenas dessa com mais frequência? Porque nós, os homens, estamos aí destruindo o habitat natural desses animais que cada vez mais pressionados por essa pressão antrópica acabam aí se confundindo, se misturando à zona urbana e, consequentemente, se colocando em perigo. Seja a gente fazendo desmatamento, ampliando os bairros ou outras ações que acabam gerando impactos mesmo em locais conservados como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então, infelizmente, por isso a gente vê cada vez mais animais silvestres nessa situação. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez. A cidade é um elemento vivo e está sempre em transformação. E nós devemos olhar para o passado com esse olhar crítico de para entendermos como as coisas chegaram aonde chegaram, como se fez o tempo presente, produzido por esse povo do tempo passado. Então, quando a gente olha para uma fotografia antiga, a gente consegue ver as demandas da época, as necessidades da época, né, e alguns equívocos que já se cometia naquela época e que resultaram em transformações que hoje a gente consegue entender que não foram boas para a cidade. Se a gente tem esse entendimento do passado, a gente consegue perceber como se fez o tempo presente. E entendendo o tempo presente, a gente consegue olhar para o futuro com certa capacidade. Então, o olhar para o passado é muito importante para a gente entender uma forma melhor de viver na cidade. A nossa fotografia de hoje mostra as 2 esquinas da Avenida Delfim Moreira, onde tinha ali, em fevereiro de 1951, que é a data dessas imagens, 2 comércios de época. Numa esquina, a Casanete, que ficava ao lado da Padaria Palace, ali próximo à entrada da Rua Duca de Caxias, e na outra esquina, a lojas Casas Pernambucanas, que mais à frente vai se mudar para Delfim Moreira, ali próximo ao Bradesco, Banco do Brasil, aquela região ali basicamente onde está hoje a Drogaria Raia,
e agora, recentemente, voltou para próximo do seu antigo endereço. Ou seja, as coisas estão transformando, mas são sempre quase a mesma coisa, né? E numa terceira imagem, nós temos uma visão bem interessante da rua Cabo Frio, ainda sem o templo da Igreja Assembleia de Deus, que é de meados dos anos 50. Fotografia de 51, a igreja vai ficar pronta bem no final dos anos 50. Nessa época, a Igreja Assembleia de Deus funcionava na reta, próximo à esquina do Pecado. E na rua Capitão Edmundo Nascimento, que é o novo nome da rua, na época Cabo Frio, funcionou também a primeira sede da Rádio Teresópolis. Rádio, primeira emissora de rádio criada no município, uma das poucas daquela época no estado, e que comemora agora, no dia 1º de junho, mais um aniversário. É isso, então, ou seja, são datas interessantes para a gente lembrar e um passado interessante de ver, né? Então, olhar para o passado para entender esse presente é interessante, até porque muitas coisas que eram relevantes no passado não têm a menor importância hoje, mas algumas coisas que foram feitas no passado provocaram reflexos até o dia de hoje, melhorando ou piorando a nossa qualidade de vida. Então é importante ter esse olhar para o passado para poder entender o presente. E entendendo o presente, a gente consegue pensar e avaliar um futuro melhor para todos nós. É isso. Essas e outras você vê em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Para quem acompanha nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!